A abertura oficial será na sexta, mas as primeiras competições da Olimpíada do Rio começam nesta quarta. Ao mesmo tempo, São Paulo passa a receber a quinta edição do Festival Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. O projeto resgata a história de grandes atletas, alguns deles ainda em atividade. A coordenadora do evento, Daniela Gribe, e o cineasta Tony Venturi, que dirigiu um dos filmes da mostra, estão aqui no Metrópolis. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Daniela, como é que é o projeto? O Memória do Esporte Olímpico Brasileiro é um projeto que nasceu em 2011, sob a curadoria do José Trajano, que já foi dessa casa. E teve essa ideia, a gente falou assim, como é que a gente vai deixar um legado para as Olimpíadas? A gente falou, por que não a memória dos nossos atletas, que muitas vezes são desconhecidos, porque a gente tem tanta história de futebol, né, que é um país do futebol, Sim. né? Então, como é que a gente traz as Olimpíadas para não só crianças, adolescentes e adultos saberem da nossa história? Nasceu em 2011, a partir do... A gente teve essa ideia e criamos, então, um concurso, porque a gente não queria ser uma série só com um diretor, né? A gente queria saber... Vocês abriram um concurso? Abrimos um concurso desde 2011 e aí a gente foi lançando, conforme o patrocínio que a gente tinha, a gente foi lançando mais ou menos uma seleção de 10 por ano. Foram 600 inscrições nesses 5 anos, foram 5 edições desde 2011. E Aí uma equipe selecionou... Uma equipe de jurados que a gente tinha desde Nilton Canito, Elisa Tolomelli, Eber, Lina Chamy e o Trajano como curador devido ao esporte. Mas tinha que botar esporte e cinema. Como é que você põe o filme em pé? E aí a ideia nasceu da gente sempre ter os diretores, a gente tinha o grande tema, que era a Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, mas o diretor podia criar como ele queria. Entendeu? A gente não teve... porque Ampla passava... liberdade para o diretor. Para propor Total. os temas, inclusive, né? Ah, inclusive... Todos os temas. Era assim, o macro tema era a Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. Aham. Sim, mas o personagem vinha do projeto, né? Individualmente do projeto. E o que era importante era a originalidade do projeto. Porque não era para fazer como, às vezes, na TV a gente faz um fato jornalístico. Era um documentário, por isso tinha que ser um cineasta. Lógico. Né? Então, a ideia foi tanto homenagear os atletas e esses diretores mexer no setor audiovisual, né? Deixar esse legado e não esquecer que não só a exibição em TV, que é a parceria entre a TV aberta e fechada, mas também os filmes irem para as bibliotecas públicas. A gente já vai falar, você está falando tudo, daqui a pouco eu não tenho mais pergunta. Quero aproveitar meus minutinhos. Tony Venturi, vamos, antes de a gente conversar, mostrar um trecho do filme que você fez, que se chama João Gonçalves, Forte e Poderoso? Isso mesmo. Vamos ver. Ele tinha ido já 5 Olimpíadas, né? E a experiência dele para nós era muito importante, né? Quer dizer, e como uma pessoa que veio da natação e do polo aquático foi chegar no judô, foi da água para o tatame. E é interessante, porque ele começou o judô com idade já. Eu acho que o Brasil tem condição de competir mano a mano com todo mundo. Física e tecnicamente, todo mundo vai chegar bem. Agora, a cabeça melhor, a determinação de ser campeão, esse é que vai levar o garoto a ser medalha de ouro. E aí, Tony, por que você escolheu a história do João? A história do João Gonçalves é muito interessante porque é uma história que ficou um pouco perdida ao longo do tempo. O João Gonçalves foi um dos poucos brasileiros, dos raros brasileiros que foi a 7 Olimpíadas. 2 como nadador na década de 50, 3 como jogador de polo na década de 60. Depois ele se aposenta como atleta e vai mais 2 vezes como treinador da seleção brasileira de judô. E foi o cara que no judô, enfim, foi o grande treinador de de todos os grandes medalhistas. Sim. Dos nossos atletas medalhistas. Aurélio Miguel, Thiago Camilo, Rafael Silva
que nós vimos agora também, o Diego Guilherme. Então, enfim, é uma história pouco conhecida, eu achei interessantíssima. Como é que você chegou nessa história? Você já sabia da história dele e resolveu contar? Um pouquinho. Ele teve uma grande história aqui no Clube Pinheiros. Ele é do interior, teve uma pequena história no Clube Fluminense, mas assim, 40 anos de Clube Pinheiros, eu conheci ele um pouquinho e resgatei, assim. É o resgate de um grande atleta brasileiro, pouquíssimo conhecido, porque nunca foi medalhista como atleta, apesar de ter ido às 5 Olimpíadas como atleta, e foi muito importante porque ele era dos bastidores, ele foi o treinador da seleção brasileira por 2 Olimpíadas e responsável por ter transformado o judô brasileiro, que era muito técnico, e ele trouxe a força. A partir disso, nós nos tornamos uma potência do judô no mundo como um todo. Esse seu filme vai passar de que forma? Em que plataformas, vamos dizer assim, Daniela? Então, a ideia do filme, fico super feliz de também estar aqui do lado do Tony, que a gente tem cineastas como o Tony, como o Cacá Diegues, como a Laís Bodansky, Cal Hamburger, que fizeram parte, e os primeiros cineastas. Então, isso foi muito legal, essa experiência. Onde que vai estar passando? A gente vai disponibilizar uma plataforma online, né, que a gente tem do nosso site, porque a ideia é, como é um projeto também não só incentivado, é que todo mundo possa ver. Então, a gente, em DVDs, que a gente vai mandar para as escolas... Vamos dizer qual é? Já está aparecendo ali, ó, memoriadoesporte.org.br, é isso? Ok. Aí, nesses, a gente vai estar passando também DVDs, que a gente distribui para escolas, e também quem quiser pode... Que são esses aqui? É. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que bonito que é. 47... São 47 filmes. Curtas-metragens de 26 minutos. Julinho, eu vou abrir aqui, 46 vamos ver se dots. dá direitinho para mostrar. Olha aqui que bacana, ó. São 47 filmes. Onde é que as pessoas vão ter acesso a esses filmes? Nas bibliotecas, é isso? Então, a gente vai tanto lançar amanhã, né, que a gente vai, todo mundo que vai estar no evento, vamos enviar, porque a gente tem uma parceria junto com o Sistema Nacional de Bibliotecas, onde toda biblioteca que se cadastra recebe um kit. Né? E se cadastra por quê? Porque a gente tem que atualizar os dados das bibliotecas, Claro. que muitas vezes são 6 mil no país. É o único equipamento Então público. são 6 mil, 6 mil. desses boxes aqui que vocês vão mandar para as Isso. bibliotecas. A gente envia esses, aí passa na ESPN Brasil, que tem uma maratona, na TV Brasil, que também tem uma faixa Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. E a gente também está passando na Multirio, na TV Sanca, onde a gente pode fazer de parceria. Cinemateca vai passar, não vai também? Vai alguns ter filmes? uma amostra também, durante 14 dias. Tem uma amostra lá, a partir do dia 14 de agosto. E aí depois a gente segue para o novo, estou contando hoje, porque fechamos ontem, um circuito audiovisual no Rio de Janeiro, com um caminhão em todos os lugares do Rio, no Cine Odeon, na Casa Brasil, no Cine Joia. Então, são 3 lugares de exibição com memória e também filmes brasileiros, que essa é uma outra coisa. Poderia passar na cultura também, Cunha? Olha, está aí uma bela proposta, quem Alô, sabe, Departamento de Aquisição. Vamos lá. Qual a importância de mostrar esses filmes em tantas plataformas assim, Tony? Eu acho bacana, né? Primeiro que é uma história desconhecida, né? A nossa história dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, né? Nós temos a história de medalhistas, nem todos os filmes são sobre atletas que, vamos dizer, venceram. Tem muitos que foram importantes por outras razões. O caso do meu personagem, que foi um treinador, foi claro, um grande atleta na década de 50 e 60, mas não necessariamente um maior na categoria. Mas eu acho que isso que é bacana, é um resgate, a construção de uma identidade, a construção de uma memória nacional olímpica. Eu acho que a saga também do atleta, quando você faz o filme para ele chegar onde o povo está, que a gente fala no caminhão, na biblioteca, que seja também pelas TVs, é que o pessoal, os jovens se incentivam, porque a Beth do Peso foi uma lavadeira e que ela se incentivou e ela carregava com o balão de água, né, os galões, ela fazia força, foi uma medalhista. Então, o Cláudio Cano, cada história, que vai ser isso que é legal de fazer com todos esses diretores, que virou uma colcha de retalho onde você sabe de todo o histórico das Olimpíadas. Isso é muito legal porque no Brasil, como o esporte nacional é o futebol, todo mundo
a grande maioria sabe muito sobre futebol, qual foi a seleção escalada em 1970, todo mundo sabe. Mas de Jogos Olímpicos pouco se sabe, né? Posso falar? Rapidinho. E o esporte amador, né, principalmente lá atrás, tinha muito pouco apoio, muito pouco incentivo, né? Hoje Claro. é bastante diferente, naturalmente. Então, por isso se transforma em temas muito importantes, em histórias muito importantes. Poderia ter um pouco mais de apoio ainda, eu acho, hein? Precisa. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, estão todos convidados para aquela festa de amanhã, inclusive, né? Que acontece na Cinemateca? Ou é só para convidados? Não, a gente fez convidados, mas a gente acredita que toda a população é convidada, inclusive todos que estão aqui. A gente quer Na receber Cinemateca, a partir de que horas? a partir das 8, mas é importante lembrar que eu não posso deixar de esquecer que 5 anos o Ministério da Cultura, com todas as mudanças, apoiou, mesmo com as mudanças, e a Petrobras, que também investiu todo esse tempo, e a Brasil Energia, que são nossos patrocinadores e conseguiram, com muita luta, chegar aqui, porque foram 5 anos de projeto. Tá Né? certo. Obrigado, então. Parabéns. Obrigado a você. Obrigado você.